Oi, queridos! Lição 186. E eu dou muito graças a Deus porque nós chegamos até aqui. Esta é uma grande vitória. Muita gente não chega a esse ponto, muita gente desiste. Eu agradeço a Deus por vocês estarem sendo também uma força para mim, para que eu me mantenha neste trabalho, tá? Então diz assim, a lição 186, a salvação do mundo depende de mim. Já pensou, gente, a salvação do mundo depende de mim. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função, a não ser a que te foi dada. A função de salvar o mundo é a função que nos foi dada, e com humildade nós aceitamos que depende de nós, né, de fazermos o que nos foi pedido para que o mundo seja salvo. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido. Apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando-o à paz do céu. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos. Não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo o que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com a arrogância autoenganadora, tá? Então, assim, a gente se sente pequeno demais para uma função tão grande, e ele diz que é uma arrogância isso, uma arrogância autoenganadora, que nós estamos sendo arrogantes em não aceitar a nossa função. Temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. A ideia de hoje pode parecer bastante grave, até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz é que o teu Pai ainda se lembra de ti e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Não pede que sejas de nenhum modo diferente do que és. O que poderia a humildade requerer senão isso? E o que poderia a arrogância negar senão isso? Hoje não nos esquivaremos da nossa tarefa sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. Hoje deixamos de lado toda falsa humildade para que possamos escutar a voz de Deus revelar-nos o que Ele quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Então, amados, nós temos a tendência de não crer na nossa capacidade, né, na capacidade do nosso espírito de ser o que nós realmente somos, ser maiores, né, de sermos perfeitos. A gente não acredita nisso, a gente se vê totalmente limitado, mas quem vê isso é o ego. O ego sim é arrogante, de dizer eu não sou
digno dessa função e eu não vou fazer porque eu sou muito pequeno para isso. Agora me lembrei, nem sei se eu já falei para vocês, né? Eu estou lendo devagar, de vez em quando dou uma lidinha no livro da Madre Teresa de Calcutá. Esqueci o nome do livro, tá, gente? Para variar, eu esqueço tudo. Mas ela diz assim, gente, uma coisa que ficou para mim bem certa na minha mente. Ela diz assim: não nos foi pedido ser como Moisés, nem como Abraão. Nos foi pedido que sejamos a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu fiquei com isso na mente. Nós somos muito maiores do que pensamos. Nós achamos que não podemos ser nem como Abraão, nem como Moisés, quando nos foi pedido sermos a imagem e semelhança de Deus, sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu, e assim assumir a nossa missão aqui na Terra, que vai salvar não somente a nós mesmos, né, mas a todo mundo. Essa é a missão do Filho de Deus, tá? E nós vamos aceitá-la hoje. Há um caminho, e apenas um, para seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, esteja certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem ser, o que devem fazer. Porque quando nós ouvimos a voz do ego e tomamos nossas próprias decisões, estamos sendo arrogantes. Mas quando negamos a nós mesmos e nos deixamos ouvir a voz de Deus, o que é o comando do Pai, assim estamos sendo humildes. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti e a miséria não pode aproximar-te da santa casa de Deus. A voz por Deus te relata tudo isso e à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Solta. A salvação do mundo depende de ti e não desse montinho de pó. O que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer preocupar-se com isso? E assim achamos a nossa paz. Aceitaremos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra coisa para nós mesmos. Então a gente não tem opção no final das contas, né, gente? Esse é o papel que Deus nos deu. Um dia nós vamos chegar ao ponto de assumir essa responsabilidade, seja nessa vida ou numa próxima. Mas nós temos a ilusão, a crença de que nós podemos optar por alguma outra coisa, e isso não é verdade. Só que agora esse chamado nos foi feito a cada um que está fazendo essa lição hoje, né? E nós estamos em condições de aceitar essa missão. Os papéis que nós mesmos fizemos são mutáveis, parecem passar do desconsolo ao sublime êxtase do amor e de amar.
Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos mil alterações de humor e as nossas emoções de fato nos remontam às alturas e nos atiram ao chão em desespero. É esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-la de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com a sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento, que por um instante formam um padrão, depois separam-se para novamente agrupar-se e desaparecem, ou como miragens vistas num deserto, surgindo do pó. Então ele está falando aqui do quanto o nosso mundo é mutável, né? Que as coisas vão e vêm e elas nunca estão em perfeição, mas elas estão mudando o tempo todo. E nós aí vamos, dependendo do que estamos vendo lá fora, as nossas emoções vão para cima e vão para baixo. Isso não é o Filho de Deus. O Filho de Deus está em perfeita paz o tempo inteiro e está aqui agora dentro de nós, tá? Independente da tempestade lá fora. Essas imagens sem substância irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena quando aceitares a função que te é dada. As imagens que fazes só dão origem a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção a metas como essas? As funções que o mundo estima são tão incertas que, no mais seguro dos casos, mudam 10 vezes por hora. Então a loucura está em todos, né, amados? A gente muda o tempo inteiro. Que esperança de benefício pode se basear em metas como essa? Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai clara e totalmente, sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Essas não se alterarão, nem entrarão em conflito. Todas apontam para uma única meta a qual podes atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois Ele é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Faze conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Em seguida, considera isto. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas. Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo, uma dádiva para ti,
embora tenha o conhecimento de que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não as veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Essas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado aqui, na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função, até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a tua função aqui. Então, queridos, existe algo que vai muito além do que esse pequeno ser que nós conhecemos, né? Vai muito além desse corpo, né? Uma hora nós vamos ser completamente livres para amar de forma perfeita. E esse momento será quando não estivermos mais presos, aprisionados ao corpo. Mas aqui mesmo podemos começar a expressar esse amor, né? Diz a Bíblia que ainda na terra verei. Gente, como é que dizem? Aqui na terra ainda verei o céu, alguma coisa assim. Ai, gente, me esqueci. Mas enfim, depois vocês me corrigem, mandam mensagem para mim, diz como é esse versículo que eu esqueci. Mas enfim, nós aqui ainda na terra poderemos viver em plenitude, né? E Joel nos fala sobre isso, ele diz que nós vamos ver um mundo lindo, um mundo de paz, nós vamos entender que aqui só tem filhos e filhas de Deus e poderemos experienciar isso que está sendo dito aqui, tá? Mas para isso temos que aceitar a nossa missão, e esta missão, ele diz aqui que é perdoar. É não manter o Filho de Deus em condenação. É entender que o Filho de Deus, em realidade, jamais errou, jamais pecou, tá? E a gente vai libertando esse mundo para ser liberto dele. A gente vai libertando, não julgando, não dizendo palavras das nossas mentes. Quando quando alguma coisa chegar, quando alguma aparência chegar, que a gente evite de estar dando o nosso próprio julgamento, mas que a gente esteja com a palavra na nossa mente o tempo inteiro. E essa palavra é: eu te perdoo, pode ir, vai em paz. Esse pensamento: eu te perdoo, vai em paz. Essa pessoa: eu te perdoo, eu te liberto, vai em paz. A gente tem que estar seguro da nossa meta, tá bom, amados? Aproveitem aí o seu dia. Namastê, Deus abençoe.